foram os persas que construíram um dos maiores impérios da antiguidade? Que legado eles deixaram? Será que eles estavam à frente do seu tempo? Ou será que nós que estamos atrás do nosso? Vem comigo nessa aventura conhecer um pouquinho mais da história do Irã. No vídeo, gente, sobre as primeiras cidades do Irã, vimos que à medida que as culturas nativas do Irã, como a elamita, experimentavam um período de declínio em meados do segundo milênio antes de Cristo, ondas de povos migrando para o Irã da Ásia Central começaram a injetar um novo espírito na vida iraniana. A maioria desse povo vindo lá da Ásia Central tomou uma rota no Planalto Central até o sul e depois eles se tornarão os persas. E também teve um povo vindo lá do Planalto Central que tomou a rota para o oeste, tornando-se os medos. Vimos que a vinda desse povo lá da Ásia Central mudou até a forma das cerâmicas, né? As cores das cerâmicas. E também houve uma evolução das ferramentas, devido ao avanço tecnológico da Idade do Bronze, com a introdução da liga de bronze, né? Pela mistura de cobre e estanho, e também da Idade do Ferro. No vídeo de hoje, nós vamos destacar os povos de língua iraniana que migraram para o Irã e escolheram seguir para o sul, para a região de Fars, se misturando com a população elamita nativa e que depois levou à ascensão do maior império que o mundo tinha visto até aquele ponto. Estamos falando dos persas. Vem comigo porque essa história é fascinante. O primeiro grande imperador persa foi Ciro, chamado de Ciro o Grande. Ciro realizou diversas reformas administrativas e sua maneira de governar é muito diferenciada e até hoje considerado um dos grandes líderes mundiais. Como exemplo da forma de governar de Ciro, por exemplo, os medos foram derrotados pelo exército de Ciro. Sim, os medos, aqueles que vieram também da Ásia Central e fixaram mais ao oeste. Então, por exemplo, quando o exército de Ciro derrotou os medos, eles não destruíam toda a cidade, escravizavam a população, nada disso. Eles enxergavam a potencialidade daquele povo. E, ao invés de destruir, ele agregava esses povos ao seu império. Então, os medos eles foram inseridos no Império Persa e foram muito valorosos por serem excelentes cavaleiros e assim perfeitos para compor o exército de Ciro ou comporem a sua guarda real. Estudiosos dizem que foi Ciro que introduziu a denominação de chá para os imperadores. E o Ciro também aplicava umas técnicas de marketing, gente. Ele fazia propaganda contrária dos atuais governantes do povo conquistado. Podemos dizer que Ciro marcou a história da humanidade. Ciro libertou escravos, declarou que todas as pessoas tinham o direito de escolher a sua religião. E estes e outros decretos foram registrados num cilindro de argila com a escritura cuneiforme, conhecido hoje como cilindro de Ciro. E vocês sabiam que esse cilindro, o registro desse cilindro, foi reconhecido como a primeira Carta dos Direitos Humanos do mundo? Sim, foi traduzido nas 6 línguas oficiais das Nações Unidas e as suas estipulações são análogas aos 4 primeiros artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí, gente, é que eu me questiono e questiono a vocês também. Onde foi que nós nos perdemos? Em que parte do curso dessa história nós nos perdemos? Onde a gente pode ver tanta intolerância hoje em dia,
tanto preconceito. Lá no Irã, né, o preconceito com as mulheres, a obrigação de usar o véu, essa intolerância a quem não usa o véu. Aqui no Brasil, né, o que a gente está vendo hoje em dia, né, essa intolerância, as pessoas agressivas. Onde nós nos perdemos, né? Aí eu questiono, será que os persas, antes de Cristo, estavam muito à frente do seu tempo? Ou nós, que estamos em 2022, estamos muito atrás? Passo essa pergunta para vocês. Onde nós nos perdemos? Acredito que é o momento de pararmos, revisitarmos a história e assim escolhermos o futuro. No Brasil, estamos passando por esse processo de intolerância em que foram criadas bolhas com pouquíssimas possibilidades de diálogo entre elas, podendo ainda, gente, colocar em risco o regime democrático tão arduamente conquistado. Bem, voltando aos persas, após as guerras de conquistas de Ciro, houve a consolidação e a estruturação do império. E quem melhor representou isso e quem expandiu foi Dário. Dário, que teve o seu governo entre 522 e 486 a.C., introduziu a cunhagem padronizada, a moeda chamada de dárico. Então, o dárico, gente, essa moeda, ela facilitou o comércio e também a cobrança dos impostos, que, como a gente falou, né, os persas cobravam os impostos dos povos conquistados. E também teve, da época do Dário, a construção de uma extensa rede de estradas que também facilitou o contato e a interação com outros povos. Outra inovação que pode ser vista no Museu Nacional do Irã são pedras com inscrições em persa antigo. Lembra que nós vimos o boizinho com as inscrições islamitas? Bem, lá no Museu do Irã encontramos algumas peças, né, pedras com inscrições em persa antigo, que foi introduzido por Dário o Grande. Aqui, ó, pedras com inscrições tanto em elamita quanto no persa antigo, contando a história, desde a criação da terra, como é que foi essa criação, como é que Xerxes virou rei, etc. E olha o que nós encontramos no Museu Nacional do Irã, uma estátua de Dário. Pena que a sua cabeça sumiu e ninguém sabe, nunca mais foi localizada. Mas essa roupa, gente, da estátua de Dário é algo impressionante. Além disso, nessa roupa há inscrições em 3 línguas, o persa antigo, o elamita e o babilônico. Além disso, na base a gente vê alguns hieroglifos egípcios, mostrando, gente, a grande interação que os persas tinham com outras culturas, com outros povos. Olha que legal que tem esse aqui no museu, né? Foi tirado lá de Persépolis, como eu falei, Persépolis tiraram tudo, né? Mas tem essa amostra aqui. E aqui é o rei Xerxes sentado no trono com seus ministros, né? Ali, vamos dizer assim. E aqui ele está recebendo uma pessoa importante, né? Um oficial que está anunciando, pelo que eles entendem, anunciando a chegada aí de alguma tribo. Então, olha o capricho aqui. Que legal. E esse oficial, pelo que eu tô entendendo, usava brinco. Isso aqui é a pata de um leão lá de Persépolis. Vocês lembram que quando nós visitamos Persépolis, a cidade idealizada por Dário, nós ficamos na dúvida de qual seria a paleta de cores? No Museu Nacional do Irã, nós temos uma ideia. Olhem as cores aí que foram encontradas em Persépolis. Em relação a esse legado persa, gente, eu vou contar algo que aconteceu logo que chegamos ao Irã. Nós entramos por Shiraz e logo que chegamos na cidade, eu queria trocar o dinheiro, porque estava muito quente, muito quente. O verão lá é mais de 40 graus, assim. E até então, eu não sabia que o Irã todo
tem bebedouros à disposição, né? Tinha acabado de chegar e eu queria trocar uns euros. Lembra que eu também achava que não podia trocar dólar, mas depois eu vi que dá para trocar dólar por causa do problema que eles têm com os americanos. Mas eu falei, eu preciso trocar euros para comprar uma água, né? Preciso beber água. E aí eu entrei numa loja e falei pro senhor, olha, onde é que eu troco o euro aqui? Ele falou, e hoje é sexta, né? E sexta para eles lá, para os países muçulmanos, é como se fosse feriado. Então ele falou assim, olha, tem algumas pessoas que trocam na rua, os bancos estão fechados, foi alguma coisa assim. Eu falei, não, porque eu preciso trocar. Peguei uma nota de 20 euros, né? Eu preciso trocar 20 euros que eu quero comprar água. Aí ele falou assim, pega água, pode pegar água aí. Eu falei, eu pego, o senhor vai trocar para mim? Ele, não, pega água. Pode levar água, né? Você tá com sede, pode levar a garrafa de água, leva para você. Eu, não, mas como é que eu vou pagar, não sei o quê, então eu vou trocar, voltar. Não, nós somos persas. E ele falava isso com muito orgulho. Ou seja, né, essa coisa, né, de só visar o lucro, da mesquinhez. Não, olha, nós somos persas, sejam bem-vindos, pega água, vai tomar sua água, né? Não se preocupe em pagar. Eu achei isso, assim, bem interessante e mostra um pouquinho desse acolhimento de como o povo é carinhoso. Bem, apesar do seu poder, glória e a política de tolerância, o Império Aquemênida, né, não conseguiu resistir ao exército macedônico de Alexandre o Grande, provavelmente mais bem equipado e taticamente mais competente aí. E por volta de 330 a.C., o Império Persa começa a sua decadência. Sem dúvidas que o Império Persa foi um dos maiores da antiguidade. E depois de conquistado por Alexandre o Grande, a gente vê uma introdução muito forte da cultura grega nos antigos domínios persas. E se você gostar, não esquece aí de curtir, vai se inscrever no meu canal. É tudo feito com muito carinho, podem ter certeza.